Vamos para mais uma resolução de filosofia UEL 2022. Vamos ler aqui o comando da questão. Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judaica, marcou profundamente a filosofia política contemporânea com suas reflexões sobre os fenômenos totalitários do século XX. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a compreensão arendtiana do totalitarismo, assinale a alternativa correta. Vamos ler o texto então, né? Em contraposição tanto aos regimes tirânicos como os autoritários, a imagem mais adequada de governo e organização totalitários parecem ser a estrutura de cebola, cujo centro, uma espécie de espaço vazio, localiza-se o líder. O que quer que ele faça, integre ele o organismo político como em uma hierarquia autoritária ou oprima seus súditos como um tirano, ele o faz de dentro e não de fora ou de cima. Guardem bem isso, né? Vamos para as questões então, as alternativas, né? Alternativa A. A ideologia totalitarista se distingue da tirania e do autoritarismo por se basear em ideias de caráter democrático, como a de partidos políticos. Aqui a gente já pode perceber que não tem nada a ver com democrático, né? Quando a gente fala de uma ideia totalitarista, ela não se distingue da tirania, porque, de certa forma, o totalitarismo tem a tirania, e a tirania tem o autoritarismo e o totalitarismo. Então, não tem nada de democrático nisso, e nem partidos políticos, certo? Alternativa B. O totalitarismo possui uma estrutura em que cada nível mantém a fachada de normalidade e de respeitabilidade, que disfarça, olha que adjetivo legal aqui, disfarça seu caráter antidemocrático. Isso quer dizer o quê? Que ele passa uma imagem de democrático. A alternativa C, a propaganda totalitarista visa a violência propaganda totalitária visa a violência do Estado. Visa a violência do Estado, como na tirania, sem investir nos controles das massas via políticas públicas e ideológicas. Muito pelo contrário. Um regime totalitário investe muito no controle das massas. Então, essa alternativa aqui está totalmente desadequada. Alternativa D. Os regimes totalitários, assim como as tiranias e o autoritarismo, pautam-se na descrença da onipotência do líder e de verdades factuais. Totalmente errado também. Um autoritarismo, a tirania, ela se baseia no líder, na força do líder, numa imagem criada de um líder perfeito. Então você pautar na descrença desse líder vai totalmente contra as ideias totalitárias. As tiranias e os regimes totalitários utilizam-se de propaganda ideológica e de programas sociais que garantem a respeitabilidade e igualdade de direitos e deveres. A gente pode ver nos regimes fascistas que isso foi totalmente ao contrário. Então, um regime totalitário não garante isso. Beleza? Diferentemente de um regime democrático. Vamos aqui, ó. O uso do termo estrutura de cebola, como tinha destacado lá no começo, é uma forma de mostrar como fica mascarado, guarde bem isso, como fica mascarado as atitudes dentro de um governo totalitário. Por isso, há muita propaganda ideológica que ajuda a manter esses regimes, visando espelhar as fachadas para a população. Como diz na própria questão ali, ela quer trazer uma imagem do quê? Uma imagem democrática para um regime antidemocrático. Por isso, depois a gente vai voltar lá para assinar lá a alternativa correta. As outras estão incorretas, pois não existe uma forma de distinguir um regime totalitário de outro autoritário por meio de mecanismos de democracia. Nenhum dos dois apresenta governo pluripartidário, como eu já destaquei ali naquela alternativa. A C,
Pelo contrário, há muito investimento em propaganda de manipulação das massas, visto que sem isso não seria possível manter a fachada dos governos. E aqui um destaque para a alternativa B, que a gente vai voltar lá e vai mostrar também porque ela está certa e a C está errada. A D. Não existe uma descrença no líder, e sim uma supervalorização do seu papel no governo. E E. Feito uma análise histórica, a gente pode perceber que os regimes totalitários não são a favor da preservação dos direitos das populações. Eles, na verdade, suprimem esses direitos. Correto? Então, vamos lá. Então, a gente pode ver que a alternativa B é a alternativa correta. Lembrando que um regime totalitário tenta mascarar as suas atitudes antidemocráticas. Beleza? Então, guarde bem isso. A alternativa B é a alternativa gabarito dessa questão. Então, até a próxima resolução aqui da UEL Filosofia 2022. Beleza? Até mais.